Olá pessoal, vamos aqui dar início às nossas videoaulas, né? Eu fiquei com a disciplina no 9º ano, com a disciplina de ciências e inglês, viu? Eu tinha falado lá no início que tinha ficado com a de artes, mas houve uma confusãozinha que eu pensei que tinha ficado com a de artes, mas no caso eu não fiquei com a de artes, viu? Eu até fiz a apostila de arte para vocês e eu peço que vocês desconsiderem essa apostila de artes, viu? Porque não sou professor de artes de vocês, só fiquei com inglês e com ciências, somente essas, tá certo? E as videoaulas vai existir, a videoaulas de inglês na parte de gramática, somente interpretação de textos. Não vai haver vídeo porque é interpretativo, você traduzindo, você consegue resolver. E aí eu digo para vocês, dou uma dica que para traduzir, vocês usam o Google Tradutor, né? Ou um aplicativo que vocês baixem aí na loja de aplicativo do celular de vocês, tá certo? E a questão das videoaulas de ciências vai também existir. Talvez que só para as aulas de cálculo, porque a ciência de vocês, nos primeiros capítulos, vão envolver cálculo, mas lá do meio para o fim, não vai mais ter cálculo. Então, as aulas de cálculo vai ter videoaula. No momento que não precisar de cálculos, não vai necessitar também de videoaula, tá certo? Só ler os textos já dá para resolver. E nosso inglês, somente a parte de gramática, e a parte de gramática vai sempre nas últimas páginas da apostila de vocês. O inglês, a parte de gramática de inglês de vocês. E no nosso caso aqui, é só atualizar aqui a apostila. E aqui, conector like, será o nosso assunto de gramática. Então aqui nossa aula de número 8, né? Você pode acompanhar essa aula no livro didático na página 24 e 25. Conector like, né? Gente, a gente sempre tem em mente que o like é só gostar, né? Então vai lá, dá um like na minha foto, dá um like no meu post lá na internet. Então esse like é até uma palavra do inglês, da língua inglesa, que a gente já adotou aqui no Brasil, né? O like. Mas o like, ele vai muito além de gostar, que é o significado daquele like das redes sociais. No momento que eu dou um like numa foto, é que eu gostei da foto. Então like é gostar, mas ele vai muito além disso, desse gostar. Ele pode ser usado na língua inglesa de diversas formas, com diversos significados, servindo como preposição e várias outras funções. E essas funções do like na língua inglesa que a gente vai ver aqui. Então, observa aqui comigo. O like vai muito além de gostar. Ele pode ser usado como preposição, como foi usado neste exemplo aqui, que diz o seguinte, ó. He plays the piano like professional, que é ele toca piano como profissional. Eu já dou uma dica aqui de primeira mão. Toda vez que você for analisar uma frase em inglês que eu pedi, ou que a questão pedir para analisar a frase em inglês, traduza essa frase. Traduza, que fica bem mais fácil de ser analisada do que você analisar uma frase que você não sabe o que está analisando. Então, você pode observar que eu coloquei a tradução aí, entre parênteses, nessa parte menor. Você vê que, observando essa tradução, você pode matar a charada de várias palavras aí. Você sabe que o he significa ele, você sabe que o plays significa toca, você sabe que o the significa piano. O próprio, aliás, gente, o de, que é aí uma preposição, viu? Ele nem aparece na tradução porque ele foi flexionado, tá certo? E o piano, que significa próprio piano. O like, que não é gostar nessa frase, é como. E o profissional, né, que é o profissional. Então, se você traduz a frase, fica bem mais fácil de analisar ela.
Então você já percebeu aqui que o like nessa construção, opa, calma aqui, deu algo errado aqui na apostila. Pronto. O like aqui, ele não está sendo usado com o significado de gostar. Porque se eu colocar aqui, ficaria ele toca piano, gostar profissional. Ficaria uma frase totalmente sem sentido. Então ele está usado aqui como quem? Como uma preposição. Está aqui embaixo, olha. Ele está sendo usado como uma preposição. A preposição como, viu? Está sendo usado nesse significado como uma preposição. Então ele pode ser usado como essa preposição na língua portuguesa. Então o like ele pode ser usado ainda com outras funções, como no caso aqui, ó. Na função de preposição, like tem o mesmo significado de, olha só, mesmo significado de similar. Viu? Mesmo significado de similar, ou seja, ela é usada para dizer que algo ou alguém é parecido com outro alguém. Nesse caso, em português, traduzimos para quem? Para igualzinho ou como. Gente, aqui é como, viu? É porque faltou a letra O aí no final desta palavra aqui. Eu vou só conferir se é como mesmo. Ah, não, é com mesmo, é com, viu? Pode ser usado como igualzinho ou com. Por exemplo, no exemplo primeiro aí, ó, ele toca piano como profissional, ou seja, ele toca piano igualzinho a um profissional, viu? Pode ser substituído por igualzinho ou igualzinho a ou como. O like, então. Mais exemplos. Mais exemplos aqui, perdi a página. Só aqui. Mais exemplos aqui. Olha só. She is like her mother. O que quer dizer isso? Ela é igualzinho à mãe. Observe de novo que o like aqui ele está sendo usado não como gostar. Está sendo usado como uma preposição, né? Sendo usado como uma preposição aqui com o significado igualzinho a. Da mesma forma, o segundo exemplo, ó. Doesn't he look like Joy? O que é isso? Ele não se parece com Joy. Ou seja, o com aqui eu nem coloquei negrito, mas vale grifar aqui, ó. O com que equivale a like. Mais uma vez, o like não está sendo usado como gostar. Está sendo usado como preposição, tá certo? Like como preposição pode ainda ser usado para indicar que o comportamento de uma pessoa é parecido com o comportamento de outra. Podemos traduzir aqui, ó, para igualzinho a ou feito. Como por exemplo aqui, eu tenho he takes like his father. Que quer dizer o quê? Father. Que quer dizer o quê? Ele fala igualzinho ao meu pai. Olha aqui, igualzinho ao meu pai. Então tá no sentido aqui de igualzinho. Tá no sentido aqui igualzinho, like mais uma vez sendo utilizado como preposição e não como gostar. O outro exemplo é she walks like a goose, que é o quê? Que é ela anda feito um ganso. Que então aqui eu tenho no sentido o like de novo usado como preposição que podemos traduzir para feito. Então existe mais usos do like como preposição, mas assim veremos em outros estudos, tá bom? Então recapitulando aqui, o que a gente viu hoje? Somente o conector like, somente ele. Para você entender que o like vai muito além do que gostar. O like pode ser usado como preposição. Pode ser usado como preposição, a preposição como.
No caso dele usado como preposição, ele pode ser, traduzimos para o português ele como igualzinho a ou com. Pode ser também traduzido para o português como igualzinho a ou feito. Então é no sentido de comparar uma coisa com alguém. É usado para dizer que algo ou alguém é parecido com outro alguém ou com outro algo. Então é isso aí. A aula de hoje somente o like. O nosso aula de inglês fica por aqui somente com o Conector Like. Então saiba que o like ele vai muito além do gostar. Ele pode ser usado com diversas preposições. Vemos aqui algumas importantes, mas tem mais para ver e veremos em outros estudos, tá bom? Bons estudos!